Boa noite, meus queridos amigos do MBL News, nosso programa aqui hoje tem uma análise noturna com a incrível presença do segundo gordão, eu ia chamar do nosso gordão, mas já tem o gordão do MBL, que é o Will. Temos o nosso gordinho aqui do MBL, Renato Batista, tá? Programa especial, é um programa que a gente vai debater futuro da terceira via, futuro do MBL, porque é o seguinte, comenta-se cada vez mais os resultados da última pesquisa do IPEC, tá? Que foi uma pesquisa que basicamente muita gente ficou, acabou a terceira via, não tem terceira via, não existe terceira via, era a Dória com 4, Ciro com 8, era a Tebet e o Alessandro apareceram com 0, né? 0 bola, assim, pneu, né? Então assim, o negócio, todo mundo falou, meu Deus, o mundo acabou, e as pessoas vêm falar, MBL, façam alguma coisa, mas olha só, nós somos pobres coitados, rapazes latino-americanos sem dinheiro no bolso, organizando evento aqui com o nome do evento, com o Monstro Baleia, vai ter debate presidencial no evento lá, Monstro Baleia, nós somos o Monstro Baleia, cara. O Monstro Baleia só queria salvar o oceano, tá? Queria salvar a humanidade da maldade dos Gorgons, morreu por conta disso, é mais ou menos o destino do MBL. Estamos aqui, eu, Ricardo e Renato, pra isso. E por que nós vamos tratar deste tema hoje? É domingo, tá? Em vez da gente debater puta, Carluxo vai ser preso semana que vem, ó. Papo é de que podem prender o Carluxito. O menino pode tomar uma preventiva aí a qualquer momento, tá? Mas não é exatamente isso que eu quero tratar. A gente tem que tratar de futuro hoje. Hoje vocês precisam saber o seguinte, qual é o papel do MBL agora para 2022, que é uma coisa que a gente vai debater daqui até o Congresso do MBL. E se você for no Congresso do MBL, você vai debater isso com a gente, sim. Você vai discutir isso com a gente, sim. Vai ter esse debate, você vai estar lá, você vai encontrar a gente vai discutir isso. Por que nós temos que fazer para 2022 e para além? Mas especialmente para 2022, tá? Porque as pessoas estão desesperadas atrás de uma alternativa. E houve um artigo, e eu quero começar com esse artigo, tá? Que me tocou bastante na sexta-feira. Não sei se vocês leram um artigo do Reinaldo Azevedo para a Folha de São Paulo na última sexta-feira, em que ele comenta a questão da terceira via. Ele fala, gente, você da terceira via, né? Nem Lula nem Bolsonaro. Eu sei que é uma construção elegante, nem Lula nem Bolsonaro. Ele fala, esquece, não tem esse negócio de nem Lula nem Bolsonaro, não. O pessoal quer saber o seguinte, quanto que vai estar o preço da carne, quanto vai estar o preço da energia elétrica, quanto vai estar o preço do pé de galinha, que também ficou caro e as pessoas querem comer. E isso é o discurso do eleitor, na visão do Reinaldo Azevedo. E parece até coincidência, porque no mesmo dia sai também um vídeo do Lula, em que o Lula define que a meta eleitoral dele é entregar picanha, alcatra e costela. E é exatamente isso. O vídeo político do Lula da semana foi basicamente ele promovendo a entrega de cortes diferentes de bovinos para os eleitores. E aí mostra, que eu fiz até um tweet disso, mas as pessoas não deram bola pro meu tweet, aliás, ultimamente ninguém dá bola pro Renan, que é o seguinte, é verdade, cara, vocês não amigo. Começou o choro. Tô de piadagem. O que é o lance? Em 2018 as pessoas foram para as eleições com ambições muito grandes. Vamos eliminar o PT da face da terra, derrotar esse sistema, fazer a economia do Brasil andar, a mamata vai acabar, vai ter gente cristã, gente de bem, sentando na cadeira presidencial e de agora em diante o Brasil mudou. Ninguém vai segurar o país. As pessoas votaram em 2018 com ambições estratosféricas, eu diria extraterrenas. Elas foram para a urna com expectativas enormes. Muita gente falava, olha, presta atenção, o Brasil começou um Brasil novo, a ponto de a militância bolsonarista naquela época chamar aquilo de a nova era. Começou a nova era começou. E aí o Bolsonaro ganha, não vou ficar fazendo resumos aqui do governo Bolsonaro. O fato é, praticamente 3 anos depois do Bolsonaro tomar posse, o que nós temos é uma desilusão tão grande que o discurso majoritário é sobre, vai sobrar uma picanha, vou repetir o que o Lula disse, a ponta da picanha com uma gordurinha que todo mundo adora. Nós saímos assim, de ruptura com um modelo de política centenário para escolher alguns pedaços de carne que você poderá comer, tá? É a quebra de uma ambição, é a quebra de um desejo político de país gigantesco. Eu estava conversando isso com o Ricardo porque eu estava com aquele livro do Vogelin e eu fiquei pensando muito nisso esses últimos dias, né? Como as preocupações da eleição de 2018 foram preocupações de uma sociedade essencialmente política. As preocupações de 2018 foram preocupações políticas, foram preocupações ligadas à cidadania.
E as preocupações aparentes da eleição de 2022 parecem ser preocupações de Shudra, né? Eu não sei o que eu quero dizer, mas preocupações proletárias, preocupações, assim, bote carne no meu estômago, eu preciso de carne no meu estômago, ligue a luz da minha casa, e é isso, e vamos que vamos, e foda-se todo o resto. E todo mundo que estava, vamos dizer, naquele desespero de cidadania, ou naquela vontade de se integrar num país diferente, não tem mais ambição. As ambições desapareceram, e isso é um pouco chocante. Eu acho que isso tem tudo a ver com a terceira via, porque qual é a discussão da terceira via? É a discussão sobre democracia? Foda-se a democracia. Aliás, todo mundo que fica perdendo tempo discutindo democracia aqui só vai tomar na tarraqueta. E a gente faz uma defesa da democracia, uma defesa que é uma defesa formal da democracia. Só que o cidadão comum não acha que a democracia corre risco. Tanto que quer comer um pedaço de carne a mais, que aumenta seu consumo de proteína animal, proteína bovina no seu prato, quanto até as pessoas que estavam esperando muita coisa da eleição de 2018, porque elas estão achando o Bolsonaro, além de um corrupto, um idiota. E aí elas não estão vendo esse risco todo. Então, pessoal, fazendo esse preâmbulo, né, que eu vou querer passar para os nossos colegas aqui, eu não sei para quem essa tal da terceira via quer falar. Se a terceira via quer trazer uma solução política para jogar luz sobre as pessoas que estão desiludidas, que foi o que a gente tentou fazer na manifestação do dia 12. Ou se elas estão tentando agora conversar, porque assim, jogar luz nas pessoas que vamos dizer, que tem uma participação ativa no debate público, né, as classes médias, tal, as pessoas mais interessadas, os jovens, isso tem um determinado efeito, só que parece que essas pessoas não estão se ativando. Parece que essas pessoas também estão afim, talvez, de comer um pouco mais de carne, ou fazer um churrasco a mais ou a menos no fim de semana. Até porque a classe média está perdendo o padrão de vida dela, o padrão de vida dela está decrescendo em velocidade muito alta e a inflação está comendo os ganhos dela. Mas os mais pobres, eles não haverá uma revolução proletária, a não ser que, com isso conversaram comigo no fim de semana, um interlocutor político do MDB, que as pessoas às vezes gostam dele aqui no nosso chat. Esse interlocutor falou pra mim muito bem, olha, basta um dia de apagão, basta uma noite que as pessoas não consigam acender luz, que você vai começar a ver as pessoas indo pra rua, e outros tipos de pessoas indo pra rua bem puto e bem desesperado. E aí, o que nós temos aqui para trazer? Quem é o público que essa terceira via tem que abordar? Como? E por que nós temos que continuar insistindo nisso, tá? Eu quero começar este programa, então, acho que com o Ricardão da Massa e depois com o nosso Renatão, pode ser? E aí a gente já vai debater, porque é o seguinte, esse é um dos programas mais importantes, então já vai deixando o like na live, que é aquela live cabeçuda. Live cabeluda, você... O Ricardo deve ter entendido, o Renato também, como eu encadeei essa construção, porque talvez dê pra gente trabalhar dessa maneira ali, tá? E aí jogar essa construção aí pra vocês, e aí vamos que será um grande programa. E aí antes de começar, já vou avisar pra vocês que estão assistindo o programa Seus Filhos da Mãe. Tá vendo esse link mbl.org.br/monstro-baleia? É o link só pra vocês do news do Congresso. Até porque se uma pessoa vê mbl.org.br/monstro-baleia, a última coisa que ele vai achar que é um congresso de política que vai ter a presença do Temer e de outro ex-presidente da República, debate presidenciáveis, ex-ministros do atual governo, sim, tal, falando no plural, tá? Sim, vai ser um negócio pica, tá? Passo a bola, então vai, Ricardão. Vamos lá, eu vou começar essa análise aqui pelo final. Eu vou fazer um comentário, uma paráfrase dessa opinião que você extraiu desse analista político aí do PMDB. Eu acho que essa opinião é, digamos assim, mais uma opinião que se baseia numa noção espontaneísta da mobilização popular que não é verdadeira jamais. As pessoas não saem assim, deu um apagão, aí vai sair um monte de gente pra rua e vai ter uma sublevação e aí vai ser manifestação de pipocar. Isso não vai acontecer, não vai acontecer. Eu não vejo indício nenhum que um dia de apagão, ou 2 dias de apagão, ou 3 dias de apagão, ou apagões subsequentes façam as pessoas, de repente, nascer uma consciência política na mente delas e elas saírem para a rua assim espontaneamente. Na verdade, sempre manifestação tem que ser organizada. Se os agentes que estão organizando não conseguem fazer com que as pessoas mesmas comecem a ter uma cultura de mobilização política por elas próprias, elas não saem na rua por apagão. Então, assim, esse automatismo, vai ter o apagão, eles vão sair. Eu acho que isso é completamente equivocado. Houve apagões na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Isto não significou que no final do governo Fernando Henrique maiores manifestações do Brasil. A gente não viu isso, né?
Nós vimos grandes manifestações com Dilma, que não teve apagão, que teve outros problemas, não teve apagão. Então, não acho que essa coisa automática e espontaneísta, como essa pessoa falou, não. Eu acho que ele está bem enganado nisso aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, a estratégia da terceira via tem me parecido já há muito tempo uma estratégia muito perigosa, que é a estratégia de esperar para ver. Então, eles têm uma noção, que é uma noção verdadeira, de que existe um público grande, um eleitorado potencial muito amplo, de dezenas de milhões de pessoas, que não se identifica plenamente nem com Lula nem com Bolsonaro. Até aí, ok, isso é real, isso está posto. A questão é que não basta um candidato que não é Lula ou não é Bolsonaro aparecer em cima da eleição, com uma pré-campanha aguada e fazendo uma campanha de marketing à maneira do Alckmin, com discursos genéricos sobre a democracia, sobre o centro, sobre melhorar a vida da população, e aí, de repente, esse candidato que tinha 2%, tinha 1%, tinha 3%, ele vai saltar para 40%. Isso não acontece. Isso assim, é você imaginar um cenário de facilidade de ascensão de uma força contra-hegemônica que nós não temos. Por que nós não temos esse cenário? Porque as forças políticas que aí estão, já estão, apesar de tudo, relativamente bem estabelecidas. É sempre bom lembrar que o Bolsonaro tem uma base de 20% de apoiadores que considera o governo dele ótimo ou bom. Depois de tudo que o Bolsonaro fez, para alguém chegar numa pesquisa e responder que o governo está ótimo, é porque essa pessoa está disposta a tudo pelo Bolsonaro. Então, assim, vai ser difícil imaginar que ele perca demais essa base daqui para frente, a não ser que ocorram fatos que a gente ainda não tem domínio, ou seja, fatos que não estão dentro destas previsões, como apagão ou inflação, que já está rolando há muito tempo, ou carestia de preço, disso, daquilo. Ou seja, fatos que estão fora dessa alçada, já previsível, e aí sirvam para mudar completamente o cenário. Não havendo estes fatos, eu não acredito que o Bolsonaro vai perder essa base de 20% e ela vai chegar a 5%. Não acho que isso vai acontecer. Então, neste eleitorado, o Bolsonaro já tem a sua força, ele já está lá mais ou menos fincado ali. Ele vai perder um pouco, ele vai continuar no processo de deterioração lenta, perdendo mais um pontinho, mais 2 pontinhos, mais 3 pontinhos, mas no final da eleição ele vai ter uma base de fanatizados que está com ele desde antes de 2018. Isso eu acho que vai acontecer. Quanto ao Lula, o Lula é visto já amplamente por todos os setores da sociedade, isso vai desde o povo que está vendo o governo Bolsonaro até os formadores de opinião, da imprensa, das universidades, etc., etc., ele já é visto como a alternativa mais fácil ao bolsonarismo. Se ele está na frente das pesquisas, ele é a alternativa mais fácil ao bolsonarismo. Então, é muito mais lógico, se alguém não quer o Bolsonaro, votar no Lula, que já está na frente, portanto, parece estar destinado a ganhar, do que votar num terceiro que tem 2%, e aí imaginando que todo mundo que não quer o Bolsonaro, de repente vota nesse terceiro só para não ter o Lula. Eu não acho que isso vai acontecer de maneira espontânea. Então, para mim, a estratégia da terceira via está completamente equivocada. Eu acho que seria plausível imaginar uma combinação de 2 tipos de atividade política. A primeira atividade política que a terceira via deveria fazer é, sim, investir no slogan nem Lula nem Bolsonaro, sim. Não é abandonar isto. Mas quando eu falo investir, é levantar um discurso muito forte contra o Bolsonaro, muito forte contra o Lula. Vejam vocês que o MBL, que atualmente não tem um projeto presidencial, quando a gente entra nesse discurso, nós temos uma certa guarida, a gente vê a coisa acontecer. Então, por exemplo, a Adelaide tem feito vídeos sobre o Lula, em que basicamente ela recapitula coisas que o PT fez, frases que o Lula falou, tentativas autoritárias do governo petista, crise econômica com Dilma, e ela veicula esses vídeos no Facebook. O que é que a gente está vendo? A gente está vendo que os vídeos estão rolando bem, eles têm audiência, as pessoas comentam, as pessoas querem este material. E a Adelaide não é candidata a presidente. A Adelaide é um quadro do MBL que nem é dos maiores e que faz esse tipo de vídeo e ele vai bem nas redes sociais. Então, existe uma camada da população que tem um certo nível de engajamento que espera que uma liderança política do processo histórico tenha esse discurso mais forte. Então,
esse discurso tem sim força, e não digo que ele tem força para capturar todo mas que seja, você fez essa observação, que há compartilhamentos bolsonaristas, que seja, que haja compartilhamentos bolsonaristas, porque também tem o outro lado da moeda. Tem quando a gente faz o discurso contra Bolsonaro, que também tem guarida, que também tem saída, que as pessoas compartilham, elas gostam. Então isso não importa. O que importa é, existe um público que dá para você cativar com esse discurso, sim. Se a mesma pessoa, se uma pessoa faz um discurso anti-Lula e anti-Bolsonaro simultaneamente, um num dia e outro no outro, um num dia e outro no outro, um dia e outro, e fica marcado que esta pessoa está fazendo isso, ela passa a ser vista como alternativa, sim. Veja, ela força o debate inclusive na cabeça daqueles que já estão com Lula e naqueles que já estão com Bolsonaro. Ela começa a estremecer a crença desses dois públicos que têm crenças mais fechadas. Então, eu acho que isso é essencial para formar gente que esteja empenhado em fazer uma militância para você. Veja que dos candidatos da terceira via, o único que tem uma militância dele é o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes veio já há bastante tempo dizendo que a alternativa dele é superior a todas as outras. E embora ele tenha perdido, a meu ver, muito tempo e ficar paparicando o Lula na época que ele queria pegar os votos do PT, isso não aconteceu, e agora ele mudou, o fato é que ele tem críticas ao PT fortes, ele tem críticas ao Bolsonaro, como todo mundo sabe, e isso faz com que haja uma militância para ele. Então, assim, isso seria essencial a terceira via, mas os candidatos da terceira via não querem, porque parece que eles não querem se indispor de verdade com ninguém, então eles fazem um discurso meio morno e tal. A gente viu essa declaração do Eduardo Leite, sintomática nesse sentido, em que ele diz que não é contra Lula, né, eu estou a favor do Brasil e tal. Essa ideia de estar a favor do Brasil e oferecer um programa eleitoral em que você defenda carne na mesa do povo, melhoria econômica, isso é o pacote básico de qualquer político. Qualquer político que vai na eleição sempre faz uma série de promessas ligadas à saúde, emprego, segurança, economia, todos eles fazem. E qual é a diferença? O que faz o sujeito votar em um e não votar em outro? Porque há algum fator, já que todos eles fazem isso. A plausibilidade daquele tipo de discurso está na cabeça do cara que está vendo. Então, o cara que está vendo, ele tem que acreditar que com aquele cidadão isto vai ocorrer de fato. O Lula tem uma vantagem sobre todos eles, que é, ele já foi presidente do Brasil. Então, com o Lula essas coisas aconteciam. O Brasil teve uma época de prosperidade com o cara. Então, todo mundo que vê o Lula fazer o discurso associa. Não, realmente é possível. Por quê? Porque ele fez. Se ele fez no passado, ele pode fazer no futuro. Os outros candidatos não têm isso à sua disposição. Então eles precisam necessariamente cativar a imaginação popular. Ele tem que mover a imaginação popular do mesmo jeito que Bolsonaro moveu a imaginação popular para a grande mudança do establishment, para a grande mudança do status quo. Então houve um movimento de mover a imaginação popular que precisaria ser feito por um cara da terceira via e que, a meu ver, só pode ser feito por um cara da terceira via se ele possuir debaixo do seu guarda-chuva uma militância ou gente ou pessoas mais engajadas que vão lutar por ele e que vão replicar o discurso dele. E aí sim tornar verossímil o discurso do provedor. Então, o discurso do provedor, o discurso, eu estou aqui pela segurança, pela saúde, pela economia, ok, mas ele precisa vir com outro. Ele tem que vir com o discurso ideológico para mobilizar a opinião das pessoas mais engajadas, fazer com que elas façam alguma coisa, e daí você cria um potencial de viralização, um potencial eleitoral maior. Isto não ocorrendo, como não está ocorrendo, para mim a terceira via vai ficar patinando. E sobre o papel do MBL, veja, o MBL já tem cumprido o seu papel, assim, 150%. Por quê? Nós organizamos o único fato político que poderia ter revertido a situação no curto prazo, que foi a manifestação do dia 12. A gente se matou para isso. Fizemos 2 meses de divulgação insana e militância, adesivasse, isso, aquilo, o povo andando 10 quilômetros para... Fizemos tudo que era possível. Vocês doando, tal. Então, assim, a gente já fez isso aí. A segunda coisa que a gente faz são essas análises. E não só essas análises, a gente conversa essas coisas nos bastidores, com as pessoas que importam. Então, a gente conversa com vários assessores, com um monte de gente. E a linha que, por exemplo, o Renan dá é esta linha aqui. Ele sempre fala, a pessoa não ouve.
Então, não há mais o que fazer em relação a isso. Nós não temos como obrigar os candidatos da terceira via a seguir esse caminho. Se eles querem seguir o caminho de ficarem omissos e chegar na véspera da eleição e fazer um discurso genérico sobre segurança, saúde, alimento, inflação, achando que ele vai conseguir vencer o Lula com isso, não é culpa nossa. A gente já fez o que dá para fazer. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que se voltar para nós, construir a força real do MBL, que é a capilaridade nas cidades e nos estados, coisa que a gente tem que já começar no próximo ano. Então, nesse sentido, a Academia MBL do segundo ano deve cumprir uma função muito importante para a reestruturação do movimento nos estados, e montando essa estrutura ao longo dos anos, que você vai montando essa estrutura, aí sim você pode ter uma candidatura presidencial. Você pode ter uma candidatura presidencial quando você tiver, ou no caso o MBL, tiver base fincada forte em diversos estados. Hoje a gente tem base fincada forte em São Paulo. Nós temos o escritório profissional, aqui funciona, a nossa militância aqui está top. Então a gente consegue ter um projeto para São Paulo muito consistente, com início, meio e fim, e com viabilidade de disputar com os tubarões. Tanto é assim que, veja, o Arthur, embora esteja fazendo uma pré-campanha que ainda está no início, ainda está começando, o Arthur tem mais voto como possível candidato a governador do que os caras da terceira via. Tirando o Ciro. Né? E a pré-campanha do Arthur ainda está devagar. Então, assim, isso dá para a gente fazer. Agora, projeto presidencial vai ser uma coisa que tem que esperar uma estrutura montada em vários estados. Do contrário, eu acho que é utopia. Posso? Esses últimos dias eu andei vendo também os tweets do Renan e fiquei pensando bastante no Eduardo Leite, né? Que eu tô vendo que muitas pessoas estão colocando até nele, assim, quando se fala de terceira via, estão agora tentando direcionar ele, né? Até nessa linha do que você falou aí, do interlocutor aí, que acredita que se tiver um apagão as pessoas vão Fala mais alto, Renatão. Fala mais alto, tá muito baixo. Tá. Até na linha disso que você falou, desse interlocutor que acredita que se a gente tiver um apagão ou coisas do tipo, uma parte diferente da população vai para a rua, né? Eu discordo e eu vejo nisso, do mesmo jeito que estão tentando enfiar um Eduardo Leite como, né, um cara que vai capitalizar esse voto nem, né? Eu vejo um comentário nesse sentido. Por exemplo, se você pegar as manifestações de 2016 contra a Dilma e até a manifestação que a gente fez agora, não tinha, né, pessoas de classe baixa, né, em sua maioria manifestando. Por exemplo, nessa manifestação de agora, a gente tinha o André Janones convocando a manifestação, que hoje eu acho que é o maior líder popular, ou menos a pessoa que mais fala diretamente com a população mais carente e por meio das redes sociais, né? Ele faz isso muito bem no Facebook. Mas, por outro lado, não conseguiu, infelizmente, também levar essas pessoas na rua, né? Então isso já é meio que algo crônico de todo tipo de manifestação, que é a parcela mais pobre da população não está engajada igual acontece com a classe média, que hoje está em alguma parte, né, apoiando o Bolsonaro. Ainda sobre o Eduardo Leite, né? É um sujeito que ele vê esse cenário, né, de as pessoas alguma parte da população não aguentando mais essa polarização Lula e Bolsonaro, querendo fugir para alguma outra coisa, a gente passando fome, a inflação subindo, a questão do apagão, etc. e tal. E o que ele vê nisso? Ele fala, olha, as pessoas não querem o Lula e não querem o Bolsonaro, então eu vou fazer um discurso aqui, né, apaziguador, vou falar que eu não vou bater em um, não vou bater em outro, que eu vou falar de Brasil. Ora, esse discurso seria muito bonito e talvez até eficaz se ele não fosse um governador que governa 3% da população do Brasil, que não é conhecido em absolutamente nenhum lugar. Se ele sair aqui em São Paulo, aqui na rua com o Renan Santos, o nosso Renan Santos presidente é reconhecido 3 vezes mais do que o Eduardo Leite. Isso eu afirmo com certeza absoluta. Absoluta. Então, para fazer um discurso desse tipo que ele está fazendo, ou de que muitos da terceira via estão querendo fazer, né, primeiro precisaria ter
essas pessoas serem conhecidas, essas pessoas terem, né, algum grau de apelo popular para poder falar, olha, deixa esses caras de lado, vamos falar aqui de Brasil, as pessoas realmente se engajassem no discurso, né, um discurso despolarizador, como eles tentam fazer, só que não é o que acontece, né? E outra coisa também, né, muita gente tentando colocar ele, ou falando de até outros nomes de governadores, como possíveis catalisadores dessa indignação dessas pessoas que não querem nem Lula e Bolsonaro, justamente porque, né, uma coisa que eu andei pensando, para administrar um governo do Estado, a não ser que você seja, sei lá, um bolsonarista muito louco, ou, sei lá, um Guilherme Boulos assumindo um governo de um Estado, você tem ali uma fórmula básica de como governar, que é seguida desde o PT na Bahia até o Romeu Zema, que é bolsonarista lá em Minas Gerais, né? Que é fazer ali um arroz com feijão, manter um Estado com superávit, até aqueles que não têm superávit e que vivem às custas de outros estados que mandam mais dinheiro para a União do que recebem. Você faz ali um pão com carne ali normal, um arroz com feijão, e você obtém bons resultados. Agora, o problema é como divulgar esse discurso quase tecnocrático que a maioria desses governadores fazem para o resto do Brasil. Eu fico vendo essa tentativa de gente, não, porque o Eduardo Leite, não sei o que, meu irmão, o Eduardo Leite, é que nem eu falei, se ele sair na rua com o Renan Santos, ele vai tomar o esculacho de popularidade do Renan Santos. E por isso que tanta gente já está pedindo o Renan Santos presidente, não só pelo Renan Santos, mas porque o MBL tem um discurso, né, que já vem ao longo do tempo, um discurso firme, né, que mostra oposição tanto a Lula quanto a Bolsonaro, e por isso que as pessoas, né, por mais que seja brincadeira, né, ficam pensando e avaliando a possibilidade de quando que o MBL vai participar, né, do debate presidencial. E eu vejo que, assim, né, nos próximos, talvez na próxima eleição, 2026 ou 2030, o MBL tem que estar presente no debate com candidato, com proposta e com plataforma. Porque se depender desses que estão aí, se a gente depender, né, desses governadores que fazem tudo igual em seus governos, a gente não vai sair de Lula e de PT, de Bolsonaro, do que sempre teve nos últimos anos. Pessoal, eu vou pedir aqui, por favor, quem tá assistindo, dedo na porra do like. Eu só tô com 1.400 likes, 1.900 pessoas. Eu não vou chegar a 2.500 pessoas com vocês aí não dando like, não divulgando o programa. Essa aqui é uma live de domingo. Quer que tenha mais live de domingo? Tem que dar likezinho, né, gente? Eu quero like. Mamãe, quero like. Não estou me sentindo muito aceito. Minha autoestima vai ficar baixa. Tá legal? Sou igual uma Instagrammer gostosa que acabei de postar minha raba. Se vocês não derem like, minha autoestima vai ficar baixa e vou achar que minha bunda não tem um formato proporcional, redondo, pá, sequência de Fibonacci, plá, vocês entenderam, entendeu? Então é o seguinte, dedo na porra do... Outra coisa, o 6º Congresso do MBL, nós estamos divulgando o link aqui, já abre pro grande público. Aí o Arthurzinho vai chegar lá, todo boladinho, oi, ó, saiu o ingresso do Congresso, vai todo mundo comprar e você vai ficar de fora. Então antes do Arthur vir, estamos colocando para vocês, compre o ingresso aqui. Eu vi que 12 pessoas já compraram o ingresso desde que começou o programa. E, cara, eu só tô vendendo aqui pra vocês, tá? Não tem ninguém com o link Monstro Baleia pela internet afora. Compre. Então aí, galera, porque é público do News, então compre. Deram like, estão comprando o congresso. Qualquer dúvida do congresso, mande um Pix. Pix é suporte@mbl.org.br, suporte@mbl, ou manda um superchat aqui que a gente vai comentar. Só reforçando isso do Congresso, olha só, o Renan não está fazendo propaganda, não. O Congresso está vendendo muito rápido. A gente fez uma venda interna só para os alunos da academia, que os monitores estão começando a pegar um e outro, e está vendendo muito rápido, E nós não podemos aumentar a quantidade de gente lá, porque o lugar tem um espaço limitado. Então, se você... Isso eu falei para vários alunos, inclusive, que vieram me perguntar, eu devo comprar agora, eu vou deixar para comprar no próximo mês, meados do próximo mês. Eu falei, não faça isso. Porque corre o risco da gente vender todo esse congresso em questão de 15 dias, ou menos. Sim. Assim, tá vendendo rápido. Então, compre logo, assegure o seu e foi. E outra coisa, até nisso aí, desculpa, Ricardo, adicionar, que é o seguinte, já a gente está anunciando palestrantes, debate presidencial, e aí várias pessoas que não são ligadas ao MBL vão comprar ingresso. Isso. Elas têm o jeito de comprar ingresso. Só que elas não participam da vida do MBL como vocês.
eu prefiro que, assim, vá todo mundo que vive o universo MBL com a gente. Eu quero que você vá, você do universo MBL. Agora, se não foi, o outro foi, olha, aquele não deu assistência, perdeu pra concorrência, queridinho. É isso aí, entendeu? Desculpa, eu estou hoje com analogias femininas de Instagram. E outra coisa, só pra voltar aqui, tá? Tem gente falando, o Renan tá com a mesma roupa de sexta-feira, não tomou banho. Porra, gente, eu tenho várias camisetas marrons, só uma jaqueta. Jaqueta você pode usar sem lavar, vai? Não sejam frescos. Inclusive, lavar as coisas tá tudo muito caro. Vou agora complementar o que o Ricardo e o Renato falaram. Primeiro sobre o Leite e o PSDBismo, né? Esperar, olha só, as pessoas de 2018 falaram, olha, não dá pra esperar do PSDB uma resposta ao PT. E não veio do PSDB uma resposta ao PT, já contra o Haddad em 2018. O PSDB ficou preso naquelas discussões idiotas, colocaram um cara muito carismático, que era o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin concorreu com aquele carisma que lhe é peculiar e teve um resultado proporcional ao carisma dele. Beleza, passou ali e tal, vamos para 2022, aí ficam as pessoas debatendo, a elite em especial. Não, eu acho que o Leite tá vindo com nada. O Leite não tá vindo com nada, o Leite tá vindo assim com um plano de marketing. E isso é a coisa mais irritante nessa história toda. O Leite, mas ele é um bom governador. Ele eu não nego, assim como o Dória também é um bom governador, assim como vários outros são bons governadores, e assim, pasmem, da direita à esquerda você vai achar bons exemplos. Eu não suporto o Zema, acho ele um merda, mas é um bom governador. Assim como o bom governador é o Flávio Dino do Maranhão, mas as pessoas não estão preparadas para essa conversa. Rui Costa da Bahia. Rui Costa, cara, assim, gente entregando bons números aqui e ali, tal, tá tendo. A média dos governadores dos últimos 10 anos é bem maior do que a média dos governadores 20 anos atrás, era uma desgraça. Tá todo mundo hoje mais ou menos responsável fiscalmente, tá todo mundo hoje mais ou menos preocupado em melhorar seus índices de educação, a coisa tá andando, tá? Posto isso, deixando isso de lado, o que esses caras têm a oferecer? É a maldita ideia, é um maldito conceito, Ricardo, que eu vou falar assim, são duas leituras. Uma é a leitura o caçabismo político, a gente pode chamar. A ideia de que esses caras que são muito sabujos, e são muito espertões, e puxam o saco de um aqui, um ali, e ficam comendo na moita, porque eles aumentam o tamanho de bancada deles, isso significa tempo de TV e poder de barganha, e recurso pro partido dele. Eles acham que esse ganho político torna eles pessoas capazes de trazer uma alternativa político-eleitoral e um discurso político para as próximas eleições. Isso nunca acontece, isso já não vem acontecendo, só que todo mundo, especialmente os analistas da imprensa, acham que vai acontecer. As pessoas acham que um cara como o Kassab, que parece um vilão de filme, aqueles vilões, sabe, meio bizarros, assim, o Kassab vai vir com uma grande alternativa. Não vai. E a outra é ouvir o marqueteiro, que talvez seja a consequência da primeira coisa, que aí quando eles têm grande dinheiro, eles vão lá e contratam grandes marqueteiros. Aí o marqueteiro vem com essas leituras, né? Leite, o Brasil cansou dessa briga. O Brasil tá cansado dessa polarização. Olha, já deu. Aí já deu como? Eu tento entender porque... Ô Renan, permite um parênteses. E aí o marqueteiro olha pro Eduardo Leite e fala assim, o Eduardo Leite é gay, tá? Ele é gay. Isso aí agora tá na moda, tá? Tem um monte de viado lá na Europa, lá, que é presidente, que é primeiro-ministro. Põe o Eduardo Leite, gay. Põe. Isso, e eles são gay. Gay. E aí, plom, aí vai pra discussão, e a discussão fica meio assim, ele teve posições muito firmes na defesa da questão da vida sexual dele e tal, justo, ele é livre, só que ele tem posições lentas e morosas e dúbias sobre o grande tema político. E ele não tá se tornando candidato a presidente, por exemplo, da parada gay de São Paulo, que ele sou gay, pô, legal. Ele é candidato a presidente da República. Então os temas que ele deveria se posicionar com a mesma dureza que ele defendeu o direito dele de ser gay, que é super legítimo, ele também deveria defender tal qual um líder. E o problema é que ele não se comporta como líder, e acho que este é o começo do grande problema. Há uma deficiência de liderança para todos estes candidatos. Há um déficit de liderança, tá? Todos eles, e eu incluo o Ciro Gomes aqui, porque ele fala grosso e parece um líder, mas ele é muito mais um dult do que um líder, né? É muito mais é como se fosse do que um líder. Um líder é outra coisa. E de certa forma, olha só, um líder faz as pessoas sonharem com ele. Isso é uma das grandes características. Ele faz as pessoas fazerem coisas às vezes irrealizáveis.
O Bolsonaro gera isso e o Lula gera isso. Ponto. O Ciro não gera isso. E o Ciro é obrigado a apelar para um discurso meio racional do eu tenho um plano. E eu tenho um plano, e meu plano é muito sólido, porque eu babá. Mas pelo menos o Ciro tenta esboçar. Os demais não passam essa liderança. O Dória não passa essa liderança de forma alguma. O Mandetta não passa essa liderança de forma alguma. O Leite não passa essa liderança de forma alguma. E aí entra, por isso que a gente comentou do MBL, o MBL, ele passa isso. Mas o MBL ele é uma massa amorfa, sem um rosto óbvio, e um processo de crescimento. Né? Ele tem as dores de ter essa posição. Como ele tem uma posição de liderança no debate público, então ele toma porrada como se fosse, vamos dizer assim, esse pensamento político encarnado. Ele toma. Só que ele não se materializa, né? Ele vira um candidato. O Kim é muito jovem, o Arthur tá começando a construir isso aí, o Rubinho tá no primeiro mandato. Só que ainda é uma coisa muito paulista e ainda é uma coisa incipiente. Isso vai. Daqui 20 anos eu já vejo, e assim, vai demorar. Mas eu vejo a gente chegando muito estruturado no poder, depois de administrar cidades, depois de administrar governos, e a coisa chegando. Mas até lá a gente vai contribuir. Eu vou jogar aqui meu primeiro desafio, tá? Se for pra perder, e assim, vocês estão assistindo, tem que se preparar pra hipótese do Lula ganhar a eleição. Eu acho que vocês não têm que estar preparados pra hipótese do Bolsonaro ganhar a eleição, acho que vocês não têm que nem sequer se preocupar com ele ganhar a eleição, porque ele não vai ganhar a eleição. Vocês têm que combater o Bolsonaro porque é o certo a se fazer. E combater também o Lula porque é o certo a se fazer. E vai ser um tipo de combate muito mais moral e muito mais pra marcar a posição do que pra qualquer outra coisa. Agora, se for pra perder, eu perderia com o João Amoedo. Tô jogando minha posição aqui. E por que eu toparia perder com o João Amoedo? Porque ele também tá topando perder, e eu quando digo perder, ele tá... estou indo lá perder uma eleição, não. Ele topou correr riscos nos últimos meses, e ele tá tendo um processo de crescimento como nós. Crescimento e construção, crescimento e construção, crescimento e construção, amadurecimento, crescimento e construção, que tá permitindo com que esse link seja natural. E até agora não vi outros construindo esse link com as pessoas. Eu sei que muita gente fala, eu não acho ele ideal, não acho isso aqui. Não é isso que está em discussão. Eu acho que assim, nós precisamos, igual o PSOL fez, marcar uma posição no debate público nacional. Nós temos que cravar essa posição. É 5% do eleitorado. Beleza, meu irmão. É um jogo de war. Nós começamos aqui em Dudinka, em Vladivostok. Tá? Nós temos nossas pecinhas aqui, nós temos 5% das pecinhas. E vocês estão assistindo com a gente, se coloquem como jogadores de war conosco. Tá? Vocês têm o MBL e nós temos que construir juntos essa bosta. E nós vamos começar com as nossas pecinhas aqui, devagarzinho, e depois vamos aumentar, até a gente tirar a cartinha certa, que é destruir as pecinhas vermelhas que estão no jogo e dominar 24 territórios. No nosso caso, 27 territórios, que são os estados da federação. Então nós vamos fazer isso. E eu acho que essa eleição de 2022 começa com isso. Em 2006, tá, o PSOL rompeu com o PT. Eu vou dar esse exemplo, que é muito interessante. O PSOL rompeu com o PT lá para 2004, 2005, mas especialmente em 2004, quando discutiu-se a reforma da Previdência no governo Lula. Isso foi antes do mensalão, tá? Essa turma mais radical já achou que era um absurdo que o governo PT estava conciliando com quem eles imaginavam que era impossível conciliar, especialmente com o mercado financeiro e banco. Veio o mensalão, aí, plum, foi embora. E aí, em 2006, eles concorreram com a Heloísa Helena, e ela teve o melhor resultado da história do PSOL, que é um resultado desproporcional ao tamanho que o PSOL tinha à época. Ela foi muito bem naquela eleição, eles foram a terceira força. Mas por que eu tô falando isso da Heloísa Helena? Eles marcaram uma posição ali, que era, olha, a gente é de esquerda, nós não somos nem o PT e nem o PSDB. A posição que nós temos que marcar nessa eleição é, nós somos de direita, nós não somos nem Bolsonaro e nem Lula. E daqui começar a construir e começar a ir. O Boulos quase ganhou uma eleição para prefeito e o Boulos está em segundo para governador de São Paulo. Em outros cenários ele está em terceiro. Tá? O PSOL, se o Marcelo Freixo estivesse lá, poderia ganhar a eleição para o governo do Rio de Janeiro, quase ganhou a prefeitura do Rio de Janeiro. O PSOL vai ser o grande partido das grandes capitais da esquerda, mais do que o PT. Então, eu passo a bola porque é o seguinte, digite 1 se vocês acham que a gente tem que fazer essa construção, ou digite 2 se não, vocês estão imediatistas e querem salvar a PL para 2022, algo que eu considero legítimo pra caramba, tá? Passo a bola aí pro Ricardo pra gente voltar a girar. Assim, a minha opinião, que é uma coisa que está consolidada há muito tempo, é o seguinte, eu acho que o projeto presidencial sério do MBL tem que se basear na reestruturação do movimento em relação ao Brasil todo.
né? Porque, por exemplo, imagine se a gente tivesse um projeto presidencial. Nós, infelizmente, não temos tantos coordenadores em outros estados com condição de serem deputados das suas respectivas assembleias legislativas estaduais. A gente não tem isso. A gente não tem gente tão forte assim a ponto de ser um novo Kim, sei lá, no Pará, no Maranhão, em Santa Catarina. Nós não temos. A gente não tem uma estrutura de publicidade, de propaganda de alto nível, como a gente tem com o escritório do Alexandre Santos, do irmão do Renan, que é um cineasta, sabe fazer peças de publicidade magníficas, faz peças de publicidade como se ele fosse publicitário para TV e tal, assim, é perfeito. A gente não tem isso. Então, a ideia de que a gente pode sustentar uma coisa que é válida para o país todo, tendo uma base forte mesmo em São Paulo, e com o resto dos estados mal ou menos, eu acho uma ideia incipiente e atrevida demais. Alguém pode dizer, mas Bolsonaro também não tinha nada, mas é diferente. Bolsonaro conseguiu fazer uma coisa que nós também tínhamos lá em 2015, 2016, e ele capturou. E a gente viu bem esta diferença na manifestação do dia 12. A manifestação do dia 12 foi um divisor de águas nesse sentido. Porque a gente viu que hoje nós temos militância, estrutura, etc. Mas a gente não tem mais a organização espontânea que veio de baixo para cima. Não temos mais isso. Então, mesmo no caso de uma eleição presidencial, a gente teria que construir a eleição. Não seria uma eleição que espontaneamente as pessoas iam construir, como foi a do Bolsonaro. A eleição do Bolsonaro foi construída realmente pelas pessoas. A esquerda aí, que gosta tanto de falar de democracia, de participação popular e tal, deveria aplaudir o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, de fato o Bolsonaro foi a grande expressão desse tipo de construção vinda de baixo para cima. A sociedade fez o cara se eleger mesmo. A galera que entrou, os 50 deputados que esse idiota fez, a maior parte daquela gente não tinha base nenhuma. Eles não tinham base. Lá na Bahia eu acompanhei. A Daiane Pimentel, que depois brigou com o Bolsonaro, saiu do bolsonarismo, inclusive estava conosco. Foi lá no dia 12 e tal. Ela era apenas um cabo eleitoral do Bolsonaro, desconhecido na política local. Ninguém sabia quem era essa mulher na política local. E ela tinha milhões de grupos de WhatsApp do Bolsonaro, e o material de campanha dela era a cara dela com a cara do Bolsonaro, e ela se elegeu com mais de 100 mil votos nessa brincadeira. Nós não conseguiríamos, no meu entender, fazer algo semelhante se a gente jogasse um presidente aí. Então nós temos que fazer um caminho inverso, um caminho lento, que pode demorar vários anos. E vários anos fazendo o quê? O que é que o MBL precisa fazer de mais essencial? Aqui em São Paulo nós estamos consolidados? Sim. A eleição de 2022 vai ser, para nós, um divisor de águas para nós verificarmos, testarmos qual o nível de consolidação que o MBL tem no estado de São Paulo. Se a gente consegue ou ir para o segundo turno, ou fazer uma votação expressiva com o Arthur e eleger os nossos possíveis candidatos, né? A Amanda, o Renato está aqui, o Guto e tal, os nossos pré-candidatos, se a gente consegue fazer isso, bom, aí nós entramos numa nova fase do MBL, a gente vai ter muito mais gabinete, a gente vai ter muito mais estrutura, a gente vai ter um legislativo poderoso, podemos ter, por exemplo, 3 deputados federais ao invés de um só. Você ter 3 deputados federais em São Paulo não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Para um movimento minoritário, não é pouca coisa. Você já tem ali uma certa presença. Se a gente fizer isso, aí meio que, digamos assim, resolve a questão São Paulo no MBL. Então, o MBL está firme em São Paulo. O que a gente tem que fazer? O passo seguinte. Obviamente, tornar o MBL firme em outros lugares. Isso é evidente. Se você tem um estado que já está firme, você vai querer o segundo estado, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto. Tendo, eu não digo que precisa ter os 27 estados da federação, mas tendo uns 10 estados espalhados no Brasil, estrategicamente montados, e eu acho que se a gente conseguir resolver o problema dos núcleos, a gente pode fazer isso em coisa de 8, 10 anos, 11 anos. Se a gente tiver isso aí, a gente tem plena condição de entrar no debate presidencial, não mais para opinar, não mais para ser uma figura, digamos assim, de peso simbólico no debate ou de liderança simbólica, porque o MBL é uma força de liderança, mas ela ainda atua muito no terreno dos símbolos, do discurso, da análise, num terreno, digamos assim, superestrutural da coisa.
Quando tiver uma estrutura política mesmo, a gente se torna liderança factual. Tá falando que ele vai ter que falar de picanha. A gente tem que sair um pouco do nem Lula nem Bolsonaro e dar picanha. Depois, eu não digo nem que não é uma questão de discurso. O que eu acho que a gente tem que ter mesmo é estrutura montada nos outros estados, estrutura forte, para tipo chegar, se a gente quiser, sei lá, ter um MBL profissional no Maranhão grande, com condição de ir para uma eleição majoritária e botar um prefeito de São Luís para ter uma votação semelhante à que o Arthur teve aqui em São Paulo e emplacar lá 4, 5, 6 vereadores no Maranhão. Se a gente tem isso e as coisas estão ligadas umbilicalmente em vários estados, acabou. Aí, assim, é um caminho claro do MBL para o poder. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir fazer 2 federais, 3 federais em diversos estados, então já faz uma bancada. Aí você já entra com 20 e 30, o que não dá para fazer só em São Paulo. O MBL teria que ser uma força monstruosa em São Paulo para tirar a diferença toda em um estado só. Isso é praticamente impossível. Então, uma vez que a gente tem a estrutura boa a partir de 2023, é pensar nos outros estados, pensar em montar algo semelhante nos outros estados e fazer com que hoje os nossos líderes da academia, os meninos que estão aí se formando e tal, sejam os candidatos a vereador, sejam os candidatos a isso, sejam os candidatos àquilo, sejam os líderes partidários, sejam os presidentes de partido, como o Renato teve a experiência de ser presidente patriota, e foi uma experiência que o engrandeceu pessoalmente, porque ele viu como funciona, é ter esse microcosmos em vários lugares. Tendo isso, aí a gente vai para um discurso que tem que ser ideológico, acima de tudo, porque, assim, também tem um detalhe, o MBL não pode, eu acho que seria um sacrifício, seria quase uma traição à sua vocação, abandonar o discurso ideológico em prol de um discurso anódino sobre questões de inflação, administração e emprego e só. Por uma razão muito simples, esse tipo de discurso já existe. Todos os partidos fazem isso. Os únicos partidos que têm discurso ideológico são os partidos de esquerda. Então você tem um amplo centro aí, que vai do DEM ao PP, que o discurso é um discurso administrativo, gerencial. Então, o MBL não traz novidade nenhuma se ele se reduz a isso. Ele vai estar repetindo o que os outros já fazem. O PMDB já está aí para fazer isso, não precisa do MBL para nada. O que o MBL traz de novo é posicionamento claro em relação à pauta ideológica, principalmente pauta que entra em embate, que é coisa que os marqueteiros desses partidos evitam ao máximo. Por que eles veem isso? Porque eles não querem entrar em nenhum embate. Então eles arredondam o cidadão no máximo possível, por favor. Não, eu quero falar disso, Ricardo. Aí o Renato entra. O marqueteiro não gosta do embate, ele não gosta que o candidato entre em briga, porque ele não sabe como lidar com os problemas que uma briga envolve. Quando Exatamente. Você vai lá e dá uma porrada no adversário político, seu adversário pode responder das maneiras mais diversas. E essas respostas que podem vir do adversário podem gerar dano para você. E o marqueteiro não sabe como lidar porque ele tá lidando com um cliente. E o cliente fala, pô, mas você me fudeu com essa posição aqui, é muita variável. E aí o marqueteiro já gosta sempre de jogar seguro. Por isso que o marqueteiro fala, não precisa, o povo não gosta de gente briguenta. O Lula sempre foi briguento, um sindicalista briguento. E o Bolsonaro só vive de brigar e eles ganharam a eleição. Eles foram os vencedores das eleições populares de 2002 até 2018. E provavelmente o Lula vai ganhar 22. Então, assim, são 20 anos de hegemonia disso. O único hiato foi o Fernando Henrique por uma questão contingencial. E se pegar quem foi pro segundo turno em 1989, que foi a eleição anterior, foi o Collor, caçador de Marajá, briguento, com o Lula e o Bisola ainda em terceiro, vocês vão ver que não é exatamente o que o marqueteiro fala. Volta aí a bola pra você. Não, pode passar por nada. Não, é isso mesmo. Os marqueteiros jogam fácil porque eles querem o jogo deles tranquilo. Cara, vocês aí que estão acompanhando, essas campanhas, elas são carérrimas. É uma grana pretíssima que se dá pro marketing. Vocês não têm noção. Eu vi dinheiro circulando. É muito caro, são milhões e milhões. Então o cara tem a agência de marketing dele, que é uma agência que tem inúmeros clientes, tem um portfólio de coisas que ele faz e tem uma rede enorme de clientes. O cara recebe milhões com a campanha, ele vai fazer a campanha o mais redonda possível. Ele não quer ter treta,
Ele não quer ter confusão, ele não quer atiçar a onça com vara curta, até porque pro outro partido também não ficar com raiva dele, porque pode ser o cliente dele no futuro. Os caras fazem negócio com todo mundo, eles fazem negócio com o cara do PT, fazem negócio com o DEM. Né? É pecúnia no wallet, dinheiro não fede. Pra onde vem o dinheiro, o cara faz. Porque é isso que ele falou, ele é um profissional. É diferente quando você tem uma equipe de marketing do MBL que não é uma equipe desvinculada ao movimento. É uma coisa que faz parte do movimento. E se o MBL fosse contratar uma equipe de marketing, nós iríamos intervir ativamente no marketing do cara. Dizer, não, isso eu não quero, você vai por esse caminho aqui. Ah, vai, tá pagando, então você vai por esse caminho. O candidato, ele não faz isso. Ele não intervém. Os partidos, eles fazem assim, eles dão o negócio pro marketing e o marketing vai tocando. E o cara já está acostumado, ele faz aquela mesma eleição, faz aquelas mesmas coisas há anos a fio. E isto funciona em nível municipal, isso funciona em nível de estado. Mas nós temos visto, como a Renan falou, que isso não está funcionando em nível de Brasil há muito tempo. Porque quando as pautas sobem para o nível nacional, há uma politização muito forte destas pautas. É muito diferente do debate do Estado. Em condições normais, o debate eleitoral de um Estado, você pega a Bahia, que é o meu estado de nascença, o debate normal da Bahia é muito pouco ideológico. Às vezes vem um cara assim de esquerda que não tem chance nenhuma e joga umas coisas ideológicas, sou a PM, papapá. Mas o debate dos grandes é muito assim, eu fiz hospital, eu fiz isso, você fez o quê? Tem escândalo de corrupção aqui, não tem questões ideológicas. Só que o debate nacional, ele precisa, quase sempre ele tem questões ideológicas. Em quase todo lugar, porque o Estado-nação é uma entidade soberana. Então ele se posiciona ideologicamente. Por isso que o debate é ideológico, sempre em nível nacional. É a mesma coisa que você comparar o debate de uma cidade da Alemanha, sei lá, Baden. Qual é o debate de Baden? Certamente não é ideológico. Agora, da Alemanha é. O imigrante vem ou não vem? Qual é a posição da Alemanha? A Alemanha diante da Eurásia e a União Europeia. O sujeito tem que se posicionar em relação a essas coisas. Não dá para nunca se posicionar. Então, esse é um equívoco que a gente vê no marketing político profissional e, bom, enfim. Ricardo, eu fico pensando... Aliás, uma coisa boa que o Bolsonaro fez foi que, desde a eleição dele, meio que matou, assim, um pouco desses grandes marqueteiros, assim. Ressurgiu o João Santana agora no PDT, mas a maioria, assim, foi acabando, até graças ao advento da rede social. Agora, eu fico pensando que grande marqueteiro, né, que João Santana, que diria, por exemplo, pro João Amoedo, para ele brigar com todo o Partido Novo, para o partido se posicionar a favor do impeachment, a ponto dele perder o controle do próprio partido, a ponto dele desistir da própria pré-candidatura a presidente da República, né? Assim, que marqueteiro que daria essa ideia para alguém, né? Que marqueteiro que diria para o MBL lá em 2019 que era uma boa ideia pedir o impeachment do Bolsonaro à custa de menos 500 mil seguidores nas redes sociais, né? Nenhum. Exatamente. É muito mais fácil fazer o discurso que faz o Eduardo Leite. Vocês vão lidando. Gente, vamos puxar uma pesquisa. Gente, vamos puxar. Vai sair 70 mil reais. Eu contrato uma pesquisa aqui pra vocês, tá? Vamos fazer uma pesquisa. Vamos ver como é que tá o público se comportando. E vamos preparar um posicionamento pra esse público. Aí vamos preparar. Vamos construir. E tome grana. Isso é assim como esses caras operam, tá? E sim, não há nada muito diferente do que, por exemplo... Como agem os parlamentares, por exemplo, do Partido Novo, que são, e às vezes eu sempre caio nesses caras, né? Porque os parlamentares do Partido Novo acham que não são parlamentares ou políticos, acham que são marqueteiros de si próprio. Né? Aí eles se comportam como eles são mini Joões Santanas. Olha só, e se eu me posicionar aqui, ó, e aqui, e aqui, e aí eles vão se fudendo, porque é estranho. E é estranho pros estrategistas e pros analistas que eles tomem banho do Carluxo ou da gente, que são pessoas que eles consideram desprezíveis, burríssimas, né? Não, pô, eu já tive reuniões com esses marqueteiros, eles tratam a gente de uma forma meio condescendente, tipo, essa molecada é boa de rede, né? Não, mas agora te explicar numa eleição, te explicar, legal, pessoal, legal a ideia de rede, agora deixa eu explicar um negócio pra vocês, porque na campanha do fulano, eles vêm com uma campanha de 10 anos atrás, como e é foda, cara, é foda. Eu falo porque é justamente um tipo de construção que não envolve a política.
Elas são construções que a política não faz parte, e eles se esquecem que as pessoas hoje estão loucas para falar de política, a ponto de milhões e milhões de brasileiros terem tomado remédios que não funcionam, remédios que eles não acreditam, simplesmente porque a pandemia foi politizada de tal forma que eles não precisam, né, nem... tá aqui, ó, vou tomar minha cloroquina porque é o remédio do presidente. Ou alguém não lembra do Bolsonaro falando, direita toma cloroquina, esquerda toma tubaína. O que é o recado dele? Ó, você toma o meu remédio, você tá comigo, valeu? Os outros que se fodam, é isso que ele queria dizer. O outro que vai tomar no cu dele, com a tubaína dele. Se você é patriota, você vai tomar cloroquina e confia no pai que vai dar certo. Então, essas leituras que a galera tem é muito tosca. E esse é um problema também do tal do centro. E nós do centro, o centro é uma gigantesca capitulação. Se tem uma coisa que é uma capitulação ambulante, são as pessoas de centro. As pessoas de centro, não adianta, vocês só são manés capitulados. Vocês estão lá, me entrego, vocês são igual a França, desde que a Alemanha se unificou, vocês estão sempre perdendo com a bandeira branca, perdi. É impressionante, eu vi uma influenciadora no Twitter, até mandei lá no grupo, eu vou citar um pra uma briga, Boulos magnífico, não, eu gosto até da Dilma, tá? Tipo assim, ela estabeleceu qual é o campo permitido. O campo vai dar do Boulos, que tem um movimento que invade propriedade, então, ou seja, ele é o quê? Democrata, super sem. Mas você sabe, só um parênteses aí, você sabe que ela nos ama, né? Ela gosta bastante da gente. Não sabia. Gosta. Enfim, uma pena. Mas tem essas ideias aí, né? Eu não sabia, enfim. E aí, só que tem outros, assim, todo mundo nesse centro fica capitulando, e a capitula de uma maneira que eles, na verdade, o que eu acho que a pessoa de centro é? No fundo, a pessoa do centro vem com wishful thinking, ela estabelece assim, o inimigo da democracia é o Bolsonaro. Logo, eu capitulo e entrego a alguém que eu vejo que tem uma energia política grande, intensa, como, por exemplo, alguém com um discurso de extrema esquerda, o rótulo de democrata, e aí ela entrega a ele a capacidade de lutar em nome dela para realizar o enfrentamento ao inimigo dela. Na prática, é uma coisa tão polarizante quanto você assumir um lado. Eu sou um extremista. Você só tá entregando para um lado. Boa parte do centro tá louco para se apaixonar pelo Lula, porque acha que o Lula vai ter uma energia, vai ter um vigor, porque ele tá fazendo musculação, tá de sunga, para enfrentar o Bolsonaro. Só que para mim isso é só capitulação. Né? As pessoas que seguem o MBL, estão aqui numa live, estão assistindo a gente, as pessoas gostam da gente porque a gente nunca capitula. A gente é estranhamente resistente. A gente é um Rock Balboa, né? E o nosso discurso fica de pé. Nosso discurso não é um discurso frágil. Nosso discurso fica de pé e sempre fica de pé. Quem acompanha as nossas análises vê que a gente estava... A derrocada do governo, a gente previa. A gente já teve vários erros, mas a gente discute os nossos erros aqui, a gente é transparente no que a gente vai falando e as linhas gerais do que a gente vem falando, elas vêm ficando de pé. Eu lembro quando o Lula foi solto, o Ricardo vai lembrar, e aí todo mundo comentava, era tudo que o Bolsonaro queria. Que agora o Bolsonaro vai poder enfrentar. E analistas falavam que assim, não, Bolsonaro agora o Bolsonaro já conseguiu. A gente falou, complicado. Lembro Foi na disso, mesma época que você começou a falar, esse Paulo Guedes não serve pra bosta nenhuma e não vai ter crescimento nenhum. E o Ricardo não é economista. Então muita coisa a gente já vem colocando e a galera sabe, e a gente não arrega. A gente não arreda o pé, e a gente é duro. E o que vai acontecer uma hora é que essa turma do centro, que representa mídia também, jornalistas em geral, que representa partidos políticos, esses caras têm nojinho. Só que já deu pra perceber o seguinte, cara, se você estabelece poder político, aí ninguém mais tem nojinho de você, tá? A gente nunca foi chamado, por exemplo, pra um Roda Viva lá com a tal da Vera Magalhães. Nunca foi. Só que, assim, se a gente estabelece poder político a despeito deles, aí eles são obrigados a chamar, e mais, não só são obrigados, eles começam até a gostar de você de alguma maneira. A gente vai ter que entrar na festa da democracia, tá? Assim, vai invadir a festa. A gente pode fazer um RG falsificado e vai entrar na festa. Nós vamos dar um jeito, nós vamos forjar um nome na lista, nós vamos chutar o segurança, mas a gente vai entrar na bosta dessa festa e eles vão ter que lidar com a gente. Entendeu? Eu acho que o jogo é esse. O jogo é esse. Tá dado. Passo a bola aí pra vocês. Só um comentário rápido para deixar o Renato falar mais. Mas uma coisa que você falou aí da Vera. O negócio é o seguinte, o MBL tem como eu citei, o MBL tem um deputado federal, que é maravilhoso, gigante, o Kim e tal, então uma força simbólica enorme. Mas se o MBL tivesse 30, é outra parada, é outra situação. Então a gente de fato não precisa se preocupar em fazer um discurso palatável
aos veículos de mídia, a não sei o quê. A gente não precisa se preocupar com nada disso, a gente tem que se preocupar em ficar forte. Se você ficar muito forte, você está muito forte, todo mundo começa a lhe aceitar, amiguinho. Funciona assim. Se você tem muito dinheiro, você tem muita força, você chegou assim, pau. O negócio é o seguinte, eu tenho um partido aqui, eu tenho 30 parlamentares, eu tenho grana, eu tenho uma militância aqui de 100 mil pessoas espalhadas em tudo que é lugar, capilaridade em mais de 600 cidades, escritório espalhado em 20 estados. A pessoa lhe engole. Você pode estar fazendo o discurso que for. E outra, a mídia e a burguesia brasileira é muito flexível e gosta de quem é forte. Então você chegou forte, os caras já devem dar um abraço, já começa a lhe tratar melhor, já diz que você é muito simpático, que sempre teve uma certa afinidade com as suas ideias. O negócio muda assim da noite pro dia. Então não há por que de fato se preocupar em fazer discurso redondo, palatável. Tem que fazer o discurso coerente e fazer as previsões certas e jogar no certo. Se você joga no certo, você vai para frente. E essa turminha aí que o Renan citou, né, dos grandes radicais de centro, a maioria acha o MBL, trata o MBL como um pária, né? O MBL é uma coisa mais sujinha, né? Os sujinhos do MBL, né? Tanto que sempre que surge alguma polêmicazinha ou alguma coisinha assim, eles fazem questão de se pronunciar, né? De dar uma nota oficial contra o MBL em alguma coisa sujinha que o MBL, né, tá sendo acusado. Recentemente foi com o Renan. Essa turminha tava toda, ó, já não me misturo lá com esses daí, sabe? Mas na hora que precisa tomar a frente e fazer ações que de fato ajudaram a desgastar e a fazer a popularidade do governo diminuir, deixa os sujinhos do MBL fazer esse trabalho difícil aí, depois a gente entra com um discurso, olha, calma, vamos com calma, aí apazigua tudo e bola pra frente. E sobre o Bolsonaro também, Renan, essa semana ele disse que quem é patriota também desce de escada, não usa menos elevador e toma banho frio. Então é importante aí, pessoal bolsonarista aí, essa semana aí descer bastante escada, pelo menos uns 3, 4 lances. E tomar um apagão, eles vão descer, né? Em breve já estão descendo escada. E já aproveita e fica amigo dos traders lá que acordam 5 horas da manhã para tomar um banho gelado. Você já vê que já tem uma afinidade aí, né? Uma afinidade ideológica também. Eu vou pedir pra galera, antes da gente dar uma mudada de tema aqui, vamos mudar de tema e vamos depois ver os pimbas e os pics. Pedir pra vocês que estão assistindo, por favor, dedo no like aqui na live. E outra coisa, tá vendo aqui, ó, o ingresso mbl.org.br/monstrobaleia? Nós já vendemos aqui, foram 14 ingressos só nessa live. Eu peço pra vocês pra gente vender 20 ingressos na live, para pelo menos eu garantir que a galera mais assídua nossa, do MBL News, vá no congresso. Serão os dias 19 e 20 de novembro. Vai ser o principal evento. Quem já foi em congresso do MBL sabe o quão pica é. Era aqueles congressos do World Trade Center, tá? Era o evento de política mais legal que tinha. Agora vai ficar bem mais interessante, que vai ser com uma cara de festival. Local aberto, palco, vai ter balada depois, música, tal, food truck, breja, tal. Ou seja, vai ser um troço bem, bem, bem diferente. E também vai ser um negócio muito mais quente, porque, enfim, interação, debate presidencial, o bicho irá pegar, tá? Outra coisa que eu acho interessante a gente levantar aqui, pessoal, antes de eu entrar aqui pro Pix e pros Pimbas, eu vi os comentários da galera, e a galera realmente falou, pô, o MBL tem que tratar de longo prazo, o pessoal tá comprado na tese, mas não quer que a gente abandone a eleição de 2022. O que eu acho que nós vamos precisar fazer, tá? Se fosse levantar 3 coisas, a gente ia ter uma reunião que choveu ontem, e aí não ia conseguir juntar a galera, mas, enfim, a gente vai ter ainda essa semana, vai ser quarta-feira a reunião que a gente vai ter com militância para falar disso, mas eu vou adiantar 3 coisas que eu acho que são essenciais. Nós não podemos parar com a campanha de impeachment do Bolsonaro. Tá? Até porque a instabilidade do governo, por mais que todos os crimes estão cometidos, as pessoas ficam dependendo vamos dizer, do bom humor e da cabeça e dos planos dos kassabs. Né, da harmonia dos kassab. O que eu chamo de kassab? Eu chamo todos. Eu chamo de PSDB. Kassab é uma categoria, é um arquétipo. São todos os kassabs. Todo mundo é um bando de kassab. Porque quem não é o kassab em si quer ser igual o kassab. Né? O que o kassab faria no meu lugar? Eu descobri, é triste, cara. Triste. Imagina você
cheguei à presidência de um partido, sabe, uma das maiores democracias do mundo, um país jovem, cheio de coisa pra fazer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer igual o Kassab. Você tem que ser um merda pra você sonhar ser igual o Kassab. Você tem que, sabe, é igual aquele bosta daquele Nicolas Ferreira, aquele moleque que foi lá tirado do Cristo Redentor, que aí ele vai, e aí quando ele foi responder alguma coisa, né, me chegou isso na timeline, um negócio horroroso, aí ele responde o jornal, assim, como é que ele foi responder? Ele respondeu, e ele termina a frase... Ele fala, já que vocês não falam do meu trabalho... Isso, ele fala assim, ó, forte abraço aí, pra imitar o Bolsonaro, só porque o Bolsonaro fala forte abraço. Imagina você ser um merda, que você tem que imitar a forma do Bolsonaro. Forte abraço! Mas ele falou, né? Você tem que ser um bosta pra fazer isso. Puta, que eu falo, eu vou imitar até o jeito, tá? Não, você na sua rola porque eu sou um bosta. E o jornal realmente não tem o que falar do trabalho dele. Comido com generais lá na Grécia, né? Ele seria isso, vem aqui, aceita aqui no colo, menino. Entendeu? É um troço asqueroso. E é igual esses dirigentes partidários que querem imitar o Kassab, mano. Você tem toda a possibilidade que um partido te permite, orçamento e tal, e você quer ser o Kassab. Você tem que ser um merda pra se querer ser um Kassab na vida. Que coisa horrorosa, cara. E a gente não tem uma legenda. É um negócio triste. Mas eu não sei porque eu comecei a fazer umas digressões aqui horrorosas, até feias. Cadê? Eu gostei da categoria Kassab, eu acho que tem que utilizar mais. Lembrei. Então, assim, nós temos que continuar a campanha pelo impeachment. 2, nós temos que iniciar uma campanha de enfrentamento ao Lula no Nordeste, que tem a ver com a própria expansão do MBL. Tá? Digite A, se vocês acham e doariam dinheiro, pra gente montar uma estrutura de militância e divulgação e impulsionamento de conteúdo para jovens no Nordeste. Pra não deixar a galera cair no colo do Lula, e pro Lula ter enfrentamento lá. A gente começar a operar Nordeste contra o Lula, jogar no hard mesmo, igual a gente fez de certa forma um pouco na campanha de 2018, no segundo turno, mas começar a fazer assim, de forma ostensiva, tá? Seria uma campanha teve um forte, cara, desculpe, teve um cara aqui que falou no chat, eu não sei se isso é verdade, então vocês que estão nos assistindo procurem, Lula citou o MBL na entrevista dele? O Lula citou o MBL na entrevista dele? Em algum lugar? Vocês viram isso? Não, eu acho que o Lula citou, sim. Mas faz uma semana. O Lula citou. Ele disse o quê? Não sei, foi sobre a manifestação. Mas ele citou. O Bolsonaro também citou. Basicamente assim. Não passando. Mas ambos citaram. Ambos citaram e não citaram como não sei o que é. Ambos citaram. E é o ponto que você falou da força simbólica, né? Eles não citam os candidatos da terceira via, mas eles citam, especialmente o Bolsonaro, muito o MBL. Porque ele é a representação ainda, acho que imaterial dessa força, né? É uma representação ainda simbólica. Mas é bom. A gente ocupar esse espaço já é alguma coisa. Renato, Ricardo? Eu tô querendo que o pessoal pimbe mais, né? Vocês estão pimbando muito pouco. Tem poucas perguntas aqui. Pessoal, vocês vão deixar o quê? A gente morrer à míngua? Porque não tem manifestação? Então eu vou inventar uma manifestação fake. Pimbem aí. E segunda coisa, vamos lá comprar ingresso pro Congresso. mbl.org.br/monstrobaleia. Comprem este ingresso, seus malditos. Porque vocês ficaram aqui durante 2 meses doando a grana preta, que era para fazer uma manifestação. Vocês estavam doando dinheiro, vocês não estavam recebendo nada. Era essa possibilidade de fazer uma grande manifestação, que é maravilhoso. Agora vocês vão dar R$300 para irem para um evento de 2 dias, com inúmeros políticos, com gente gigante que a gente vai anunciar ainda, com palestra, vai ter um vagão inteiro de palestra os 2 dias, vai ter stand de tatuagem, vai ter negócio de militância, vai ter food truck, comida, isso, e no final ainda acaba uma festa. O negócio vai ser apoteótico. Isso vai... tá caro, R$300. Para com isso. Compre logo esse ingresso aí, pelo amor de Deus. E não sei se vocês já estão falando já onde é que vai ser, né? O lugar é fenomenal. Assim, o lugar é foda. Lá nos trilhos, aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, nos trilhos. Alguém já deve vou fazer o seguinte, pra galera, a galera do News Dane, se a gente já tá até vendendo pra eles, eu vou botar no meu celular uma prévia do videozinho, que não tá com edição, não tá com música, não tá nada, só mostrando os pedaços do lugar. Aqui assim, ó, vou botar assim, ó. Que vai rolar nos dias 19 e 20 de novembro, vai ser
área principal. Vai ser instalado um palco ali, vai ser o palco principal, onde uma parte das Dá palestras... um clique no meio do seu celular. E aqui pra dentro haverá ainda outro palco, em que vão estar rolando simultaneamente outros eventos, campeonato de debate, Congresso Nacional Simulado, sim, vai haver uma simulação de Congresso Nacional, em que você vai poder competir junto a outros garotos, garotas, em partidos políticos de mentira, com deputados participando presididos pelo Kim Kataguiri. E pra cá, teremos os food trucks e a lojinha e as outras coisas, onde você vai poder interagir, vai ter mesinhas, vai ser um bagulho louco. Ah, me achou! Olha só, isso aqui vai ser famoso, por exemplo, aulas de jornalismo, aqui os cursos do Congresso, e uma galera vai sentar, vai se inscrever, vai aprender sobre ele, sobre vídeos, sobre vários elementos, vai ter workshops aqui que precisam dos fui pego, abrindo o cofre com todos os segredos do sexto da estação de interesse. Pessoal, quando você chegar, de repente vai chegar aqui, ó. Aqui era justamente a estação onde os imigrantes chegavam para São Paulo. Ó, parei. Valeu. Vocês viram a pegada do lugar? Deu pra ouvir alguma coisa ou não? Deu pra Você viu com o Deu, cofre? deu. Atenção, fui pegando o cofre com todos os segredos do sexto Congresso Nacional da MBL. Meio Luciano Hang. Muito bom, vídeo. Ficou muito Não bom. é? Eu fiz inspirado no Luciano Hang. Eu fiz tipo Hang. Caralho, que bom que você pegou. E vocês viram onde o Renan tava? Vocês viram? É da MBL, Maria Fumaça! Eles gostam da Maria Fumaça porque tem fumaça. Será que é isso? Movimento Brasil Leve. Vamos ler uns pimbas aqui? Eu vou ler então. Bora, vamos lá. Agora sim, galera realmente não mandou, o Pix não manda. Vocês não dão conta. Vocês querem que o MBL se foda, vocês querem que o MBL trabalhe, não tem nem dinheiro pra pagar umas coisas e fazer um impulsionamentozinho. E assim, eu tô aqui no domingo, ia sair com minha família, minha mulher tá puta aqui. Você só tem na MBL. No domingo vocês não botam dinheiro? Pô, é difícil, aí também. Aí depois reclama que domingo que vem não vai ter. Vamos lá, vou ler só acima de R$20. Vamos lá. Nossa, só veio pimba magro, assim. Tá mais magro que eu. Só o Nelson Rezende Sobrinho mandou R$100, tá? De pimba foi só esse, ele não mandou mensagem nenhuma. De Pix foi... o Hugo Vigolo disse, olha meu superchat de 10, please. Ah, agora eu vou olhar seu superchat de 10, né, Hugo Vigolo? Que trabalhão. Estou estudando a expedição Roosevelt Rondon que saiu de Cuiabá, Amazonas. Grande homem foi Rondon tendo participado da independência. Renan, se o Gabriel se prostituiu por conteúdo, imagina o Ulisses. Ah, o Ulisses do MBL? Não vale nada, aquilo lá é um oportunista vagabundo. Jefferson da Luz disse... Não, isso foi R$10. Não, mas vai lendo, tem pouco. O Jefferson da Luz disse o seguinte... Comprei ingresso para os 2 dias para o Congresso. Agora preciso que meu chefe aprove minhas férias para eu participar na sexta-feira. Vai aprovar, fique tranquilo. E se não aprovar, você sai do emprego também. Chuta aí, manda seu chefe pra casa do caralho e vem e acabou. Não precisa se preocupar com nada, não. Deus vai prover. Pense assim, Deus provê. A Marilene no Sol disse, não sendo Lula, Bolsonaro e Ciro já tá valendo. Basta ter só a opção de voto, demorando muito isso. O Marcelo Valente Moura disse, atualmente o oportunista Dória é o mais viável. O Rafael Barruim disse, para o Congresso vai precisar das 2 doses? Até o fim da semana você vai... Não precisa, cara. É o seguinte, o Congresso está sendo feito dentro da legislação do Estado de São Paulo. A legislação já abriu os espaços para evento. Tá aberto, tem balada fechada. Mas pode ser que para esse tipo de evento precise, né? Se tiver o passaporte da vacina. O que importa é que vai estar seguindo a lei aqui da cidade, então... assim, aqui em São Paulo, 70% da população já recebeu as 2 vacinas, entendeu? Então a coisa já está bem adiantada. Só que, posto isso, eu não acho que vai ter essa necessidade, não. A legislação está sendo bem clara. E se o Dória for colocar passaporte de vacina para evento e coisa do tipo, o Dória vai destruir o setor de evento e vai fechar, porque assim, ele já obrigou todo mundo a reabrir tudo. Aí ele vai sem avisar, agora eu vou fechar. Aí desculpa, o cara tá achando que os outros são couro de pizza. Bruno Matheus disse, o que acha de fazer o quiz? Quem disse isso? Dilma ou Fiuza? Calma, guarda meu programa. E 2, que horas começa o congresso no primeiro dia? Começa cedo, é sexta cedo. Cedo até de madrugada. Guilherme Martelli disse, consegue imaginar alguma razão para os únicos marqueteiros políticos decentes do Brasil serem os petistas e o João Santana?
Eu não acho que seja a diferença, não acho que é questão de que os outros marqueteiros são uma merda. É que até os marqueteiros do PT, eles fazem um trabalho muito parecido com todos os outros. Não é nada muito revolucionário. Aquele programa redondo, você vai ver como é que vai ser a campanha do Lula. Se bem que eu acho que o marketing do PT em cima do Bolsonaro vai ser pesado. Vai vir com a faca pra dentro da barriga do Bolsonaro. Nossa, eu nem percebi que eu fiz uma analogia escrota aqui. Ok. Olha, eu vou ler então os pimbas de R$10, né? Já que a galera tá com a mão fechada. Leia aí, mestre. O Eduardo Soderi disse: acredito que duas bandeiras que o MBL precisa deixar claro. 1, chega de corrupção. E 2, político não é tudo igual. Chega de corrupção e Star Wars, é um fator. Eduardo, eu acho isso aí meio Miss Universo. Chega de corrupção. Isso não é uma alternativa política, gente. Show corrupção. Corrupção, tô fora. A gente não é corrupto já. Eu acho que assim, beleza, a gente tem as leis contra a corrupção já foram muito afrouxadas no governo Bolsonaro. Isso precisa ser refeito, precisa ser revisto. Mas assim, você não vai construir uma plataforma com isso. Definitivamente. A gente veio do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que ele está desaparecendo, e estamos num governo que é extremamente corrupto, cuja base social desse governo continua apoiando ele. E aí o ladrão do governo anterior está voltando e está com quase 50 mil pesquisas. Então, as pessoas não parecem se importar tanto com isso, né? E o próprio Bolsonaro também veio com esse discurso em 2018, né? Basta de corrupção aí, chega! E nada de prático, né? Lembra que o Bolsonaro, quando foi instado a falar da reforma da Previdência numa palestra no Maranhão, ele falou: olha só, não precisa de reforma nenhuma, é só parar de roubar aí o BNDES, fica roubando, vou fazer uma auditoria lá, que não precisa, que o dinheiro não vai faltar. Que é o mesmo discurso de qualquer grupo político que é contra qualquer reforma da Previdência, sempre falar porque roubaram ali os fundos de pensão dos aposentados, se não tivesse a roubalheira, a Previdência estaria sustentável, que é um discurso, obviamente, falacioso. Sim. O canal do JV perguntou assim, comprei meu ingresso pros 2 dias, com o cartão do meu pai que é gado, e queria saber como funciona para participar do congresso simulado. Gostei disso, cara. Isso é o bom uso do gado. Cara, as primeiras pessoas que compraram, elas vão receber um convite com um link para participar desse que é um evento interno do congresso. Tá? Pra vocês entenderem. Uma das maiores experiências que existem, tem isso nos Estados Unidos, em universidades americanas, em escolas. Para quem participa de universidades no Brasil, existem experiências similares, especialmente na turma de Direito Internacional, que são as simulações da ONU, simulações da Liga das Nações e tal, que você simula ou um parlamento, ou uma assembleia de nações. No nosso caso, a gente vai simular o Congresso Nacional. E nessa simulação, você vai se comportar como se fosse um agente dentro de uma determinada lógica. Como é que vai ser o nosso? Eu vou adiantar, vou dar um spoilerzinho. As 513, imagino eu, pessoas que se inscreverem lá, vão, dentre elas, vai estar o Kim, a gente vai também inserir como deputados, alguns deputados federais que vão estar no Congresso. Eles vão ser separados por partidos que já foram criados pelo Ricardo, né? Então você vai ser sorteado, eventualmente você vai cair, sei lá, no partido da causa gay, o outro vai cair no Cristãos, você vai cair no partido do ruralista, e aí você vai... Partido da separação do Acre. Partido da separação do Acre. Partido separatista do Acre. Então assim, você vai cair e você vai receber missões. E aí a gente vai simular nesse dia uma sessão do Congresso Nacional, e cada partido vai receber uma missão. E aí o partido e as pessoas que fazem parte daquele partido que conseguir cumprir essa missão e que tiverem um desempenho melhor, tal, vão ser o campeão, vão ganhar prêmios e tal. Então vocês vão viver um dia de parlamentar, com comissões e regimento ainda lá. Então vai ser uma experiência muito, muito, muito legal. Isso, obviamente, não vai poder fazer para as pessoas, sabe, ter 1.500 pessoas lá no dia, os 1.500, não. Os outros vão estar, gente, vai estar abrindo uma breja e assistindo uma palestra, outro vai estar debatendo com alguém, outro vai estar passando um workshop, e vocês vão estar fazendo isso concomitantemente à sua atividade da negócio. Então, quer participar? Por isso que a gente está trouxa mandando vocês compararem logo no News antes dos outros, para vocês poderem participar antes. Aí, eventualmente, vai lá, sei lá, a gente vai abrir, vai ter debate presidencial, aí a juventude do PSDB vai lá e vou comprar 100 ingressos de uma vez para ir apoiar meu candidato tucano, e aí vai lá e eles participam isso, e você fica chupando o dedo assistindo um tucano. E eu não vou poder falar nada pro tucano, vou perguntar, vou parabenizar ele por ter comprado ingresso. O Aldisley
perguntou, você sabe que o nome Audioslave, o pai dele tentou chamar ele de Audioslave por causa daquela banda, mas, enfim, acabou não ficando muito legal e ele ficou só com o Audioslave mesmo. Ele disse, salve rapaz, Ricardo, suas análises são demais, estou lendo obra de Ortega y Gasset. Abraços. Boa, deve ser a Rebelião das Massas que deve estar lendo, né? Muito boa, eu li isso aí na adolescência, não lembro mais muito não, mas... Marcelo Rodrigues disse, você não deve ser uma opção para a terceira via? Não, ele vai sair pro governo. É isso aí. Eu tenho uma edição mais antiga ainda aqui, ó, até pronto. Todo mundo vai pegar esses livros? Olha aqui que eu tô lendo. Sobre Frankfurt. Não tava fácil aqui. Vamos lá. A Cida Abreu disse, vocês são uma liderança e tenho literalmente R$0 na conta. Tive que parcelar... Ah, não. Nossa, eu misturei o pimba dela com a da Flaísa. Vocês são uma liderança, querendo ou não. Vocês estão mirando só nos jovens. Ok, mirem também na classe baixa e nos idosos. Eu entendo o seu ponto, que nosso discurso mais de ponta tá pegando pessoas mais jovens e mais instruídas. Ele tá. Porque o MBL, ele deixou de ser um movimento de massa lá em 2019. Pum, ele cortou essas conexões, que a massa que a gente falava virou gado. E ele começou a construir um público menor, mas mais qualificado. Até porque o que o MBL está fazendo é criando um discurso. Quando você cria um discurso, é assim. Você não vai sair, o seu discurso vai brotar das pessoas ali tão fácil, né? Lembrando que o discurso também da direita ficou 13 anos sendo fermentando lá com o PT, né? Vamos lá, Vitor Sono. Vitor Sono mandou. Vamos ver se teve mais pimba aqui. A Flaísa falou: eu tô desempregado e tenho literalmente R$0 na conta. Tive que parcelar minha última fatura. Sou mendiga falida mesmo. Dá pra eu ir não. Que pena, Flaísa. O Eduardo Soleri disse: acredito que duas bandeiras do MBL precisa deixar claro. Não, essa já foi. Não tem mais pimba não, gente. Tem certeza? Caralho, que pobreza, velho. Eu acho que tem, hein? Não, tem uns micropimbas assim. Quer ler micropimba? Não sei, tem alguma interessante. Até o The Hatcast com o Ricardo Almeida teve mais. Vamos começar a falar então de experiências mirabolantes e fantasmas e coisas desse tipo, que a galera sempre... René Guénon. Vamos falar de René Guénon, Ricardo? Eu tenho uma crítica à autoridade espiritual e poder temporal. Só que ela não me achou apto a fazê-la. Como é que ele lida com isso? Não, faça aí, porque eu refuto. Tá, então vou te falar. Olha só, o que eu vou falar aqui é... aquele Ananda Kumaraswamy vai concordar. Ananda Kumaraswamy. O que o René Guénon considera como primeira casta, né, é um exemplo muito indiano que ele tem, como se houvesse um grupo sacerdotal em detrimento na briga que ele tem com o grupo Kshatriya, que é o guerreiro. Mas o Dumézil mostra que a casta superior ela é ocupada também por governantes. É que eles ocupam, junto com o Brahman, ali, junto com o sacerdote, um papel de soberania, e necessariamente eles precisam ocupar um papel de soberania. E, na verdade, essa briga entre esses dois grupos, ele meio que só existe porque isso não fica resolvido. Mas mas essa tese não é incompatível com as premissas da autoridade espiritual. Veja, há um capítulo na autoridade espiritual em que Guénon comenta a função do sexto avatar de Vishnu, que foi o Parashurama. E o Parashurama foi um avatar pré-histórico, ou seja, antes dos tempos históricos que nós conhecemos, o Parashurama já estava lá. E o Parashurama, ele destruiu a casta dos Kshatriyas várias vezes. Por quê? Porque já desde antes, de milênios e milênios antes, já havia uma confusão entre os Brahmanes e os Kshatriyas. Então, a presença de Kshatriyas como Brahmanes é uma coisa que está permanente desde o início da história humana. Isso está lá ainda não. Mas a posição do Guénon não é clara de que o grupo social que ocupa o primeiro estamento é um grupo sacerdotal?
Não em termos de análise factual. Ele diz que é o que deve, para não haver confusão nas castas. Mas essa confusão nas castas é histórica. Então você vai encontrar outras, digamos assim, outras acomodações históricas da relação entre as duas castas. O que ele diz assim, é que idealmente a pirâmide correta seria você ter os brahmanes e ter os kshatriyas. Mas como existe uma disputa entre brahmanes e kshatriyas que remonta a milênios e milênios e milênios, existem todos os tipos de acomodação social. Então há outras acomodações. E também tem outro detalhe, ele vai dizer que no princípio do ciclo cósmico não havia castas. Então era tudo unificado em uma só casta, a casta Ramsa. E aí depois as funções começam a surgir. Mas, por exemplo, você pega a China, o imperador da China. O imperador da China é simultaneamente autoridade espiritual e poder temporal. O califa, ele de alguma maneira é simultaneamente autoridade espiritual e poder temporal. Mas aí você vê que também nessas sociedades começa a haver uma divisão sacerdotal. Então você tem o faraó, que é um deus, que é simultaneamente as duas coisas, mas você já tem uma classe de sacerdotes, os sacerdotes de Tebas. Você pega o Islã, você tem o califa, mas as funções espirituais do califa, de guardião da lei sagrada, começam a ser estabelecidas não numa casta sacerdotal, porque o Islã não tem sacerdócio, mas numa casta de sábios, que é chamada ulemá, ou seja, que corresponde a uma casta sacerdotal. E por aí vai. Na China, você tem o mandarinato. Então, os mandarins e os sábios taoístas, eles vão se apropriando disso. Então, de certa maneira, a dinâmica das civilizações acaba impondo essas divisões. Aí que ele extrai, classicamente, da distinção de casta da Índia. E quem quiser entender melhor o que eles estão falando, tem altos cortes no canal Cortes do Derrete Oficial e no canal do Derrete a conversa inteira com o Ricardo Almeida, onde ele explicou tintim por tintim esse assunto. E lembrando aqui só um negócio, uma pessoa perguntou no chat, por que vocês estão falando disso? Porque vocês não mandaram o superchat, então a gente só vai falar do que a gente quer e de forma bem específica, é você que se dane. A gente realmente vamos falar só de coisa que não interessa a você. Mentira, o pessoal tá cansado aqui, o Ricardo e o Renato estão cansados. Amanhã é uma segunda-feira, amanhã é dia importantíssimo para os nossos planos políticos. Eu tenho 2 reuniões aqui que eu posso falar pra galera, que a galera também não mandou superchat, então não vão saber. Mas, galera, vão ao congresso, tá? mbl.org.br/monstro baleia, The Whale Monster. E Ricardo, mande teu recado, o Renatão manda teu recado, e vamos que vamos. Bom, o meu recado é: comprem este ingresso, seus desgraçados malditos, agora! Por favor, porque senão vocês vão ficar sem ingresso, vocês vão estar perdendo o melhor evento de política do ano. E assim, a gente fica dizendo o melhor evento, mas não é essa generalidade. Não é o melhor evento, mas tem algo que é mais importante ainda. É o evento que você vai conhecer todo mundo do MBL. Vocês veem a gente nessas análises todo santo dia, vocês ficam aí vendo nossa cara feia e tal. Vocês vão ter a oportunidade de conversar com a gente, de estar lá, de circular, entendeu? Não é simplesmente... O Congresso do MBL não é um evento engessado. Negócio que você entra, nem os outros que eram no WTC não eram engessados. Você entra e fica lá assistindo várias palestras entediantes, aí você sai. Não é assim. É um evento para formar laços. As pessoas se conhecem, elas bebem juntas, elas se divertem juntas, elas saem juntas, e vocês vão ter essa oportunidade. Então, a oportunidade está aí. Quem quiser, bebe. Congresso do MBL, assim, quem foi pode falar. E esse daí, na verdade, pelo que eu tô vendo, assim, da organização, que vai rolar, etc e tal, vai ser algo bem fora da caixinha dos últimos outros. Então, assim, a tendência é que seja melhor ainda. E uma coisa que acontece em todo o congresso do MBL, sempre esgota os ingressos e as pessoas estão procurando jeitinhos de conseguir. Né? Eu falei com o professor Ricardo no Instagram. Não, eu falei com o Renato, eu falei com não sei quem que vai me arrumar. Não vai ter jeito. Assim, compra logo antes que acabe essa merda. Depois não adianta chorar. E eu falo aqui nem insistindo para você comprar, porque não preciso, porque eu sei que vai acabar os ingressos. Os ingressos vão acabar muito em breve. Então, assim, eu só tô dando uma dica. Quem avisa amigo compre logo o seu ingresso. Beleza? Valeu, galera. Beijos, abraços e fomos.